Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou passar as orientações aí acerca da atividade avaliativa de vocês. Então, bora lá. Tá muito fácil, tá? Nada do que a gente não tenha visto em sala de aula. Na questão número 1, pede o seguinte, olha. Mark the option where there is no boring word. Marque aí a opção que não contém aí uma boring word. Boring word é uma palavra emprestada, que a gente toma de empréstimo de uma outra língua, mantém a escrita e mantém o mesmo sentido que ela expressa, tanto na outra língua quanto aqui. Beleza? A gente mantém o sentido, na verdade. A gente mantém o mesmo sentido dela. Então tá muito simples, muito fácil, beleza? A número 2 pede o seguinte, olha. Mark the option where there is no cognate. Marque a opção que não há um cognato. Eu tenho 5 palavrinhas e dentre essas 5 palavrinhas, somente uma não é um cognato. Tá? Lembrando que cognato é aquela palavra que a gente olha de uma outra língua e a gente já consegue identificá-la, tipo, identificar o sentido que essa palavra contém, porque ela é muito semelhante à nossa palavra no português. Por exemplo, family. Deixa eu ver se não tem. Ah, tá. Não tá lá não. Family é uma palavra cognata. Por quê? Porque tem uma estrutura parecida com a nossa e de cara a gente já consegue identificar a tradução dela por causa dessa semelhança com a família aqui na língua portuguesa. Terminando a número 2, vocês foram a número 3. A número 3 eu tenho uma frase, e aí vocês terão que completar essa frase utilizando o pronome relativo adequado. Tá? A frase é: The police needed details. Aí eu tenho uma lacuna. Could help identify the robber. Ou seja, a polícia precisa de detalhes, tananã, que possam, né, que pudessem, na verdade, ajudar a identificar o ladrão. A polícia precisava de detalhes que pudessem identificar o ladrão. A opção correta que completa essa sentença é, aí eu tenho 5 pronomes relativos, tá? Lembrem-se que cada pronome relativo ele se relaciona com um elemento na frase, são elementos diferentes. Então, eu tenho um pronome relativo específico para cada situação, digamos assim. Então, terminando a número 3, vocês vão para a número 4. A número 4 pede o seguinte: The relative pronouns used to refer to people and animals. Pronome relativo que ele é utilizado para se referir a animais e pessoas. Aí vocês vão ver, são dois pronomes, tá? Aí cada letra, cada alternativa tem 2 pronomes. Vocês marcaram a alternativa correta aí, que possuam, né? Que possua esses 2 pronomes que sejam utilizados aí para se referir a pessoas e animais. Terminando a número 4, vocês vão para a número 5, que pede o seguinte, olha, fill in the gaps using who, which, where or when. Vocês vão completar essas lacunas utilizando esses pronomes relativos, beleza? Então prestem atenção nos elementos aí que estão em cada frase, porque dependendo do elemento é um pronome relativo específico, tá? Porém, entre who, which, where e when. Terminando a número 5, vocês farão a número 6 e ela pede o seguinte, olha. Mark the sentence using the past perfect. Marque a sentença que está utilizando o past perfect. O past perfect é aquele tempo verbal em inglês que é utilizado para indicar que uma ação ocorreu antes de uma outra ação. Em português seria mais ou menos assim, né? Olha, eu tinha assistido esse filme antes de lançar no cinema. Então reparem que eu assisti antes dele ser lançado no cinema, ou seja, essas duas ações já aconteceram, sendo que a primeira aconteceu antes da segunda. Tá? Então são duas ações, é uma ação no passado que ocorreu antes de uma outra ação também já concluída. Tá? Então eu tenho 5 frases aí, prestem atenção que somente uma está utilizando corretamente o past perfect. Número 7. Mark according to the simple past. A número 7 está pedindo o passado simples, simple past. O simple past ele é diferente do past perfect, porque no simple past a ação ela já aconteceu no passado, ela não acontece antes de outra, ela simplesmente acontece em um tempo já especificado no passado. Por exemplo, o coronavírus começou em 2019. Então reparem que ele começou e já acabou ali, né? Tipo, essa ação dele começar em 2019 já foi terminada. Ele continua, porém, ele começou em 2019. Reparem que eu tenho um tempo já determinado, 2019. Então prestem atenção aqui no Simple Past, ele é muito fácil. O Simple Past ele é diferente do particípio, ou seja, nos outros tempos verbais a gente utiliza o particípio. No Simple Past não, a gente usa o Simple Past mesmo, passado simples. Tá? Sem nenhum verbo auxiliar, porque nos outros tempos a gente utiliza o have ou had. Tá? No Simple Past não é necessário um verbo auxiliar. Um verbo auxiliar have, tá? Existe um verbo auxiliar no Simple Past, porém ele é utilizado somente para fazer perguntas, que é o did.
Então vamos lá. A número 8 pede o seguinte: Indicate alternative that's using the past continuous. Indique a alternativa que está utilizando o passado contínuo ou passado progressivo. Tá em português, seria mais ou menos assim: eu estava estudando, eu estava viajando, eu estava lendo, eu estava assistindo. Esse é o past continuous em português. Claro que a gente vai transferir para o inglês. E essa frase aqui vocês terão que marcar a alternativa. Desculpa, alternativa. Terão que marcar a alternativa que está utilizando o past continuous de forma adequada, de forma correta. Tá? Nem somente uma frase está utilizando. As outras estão utilizando outros tempos verbais. A número 9 pede o seguinte, olha, eu tenho uma frase e ela está incompleta, tem uma lacuna aí. Chris, aí eu tenho uma lacuna, to the radio. Mark the option that completes the previous sentence. Marque a alternativa que completa a sentença anterior. Então vocês irão marcar. De cara a gente já percebe que está utilizando aí o past continuous, porém prestem atenção em quem vai estar fazendo, digamos, praticando essa ação da frase, tá? Reparem que eu tenho Chris, terceira pessoa do singular, então atentem-se a isso também. Terminando a número 10, eu tenho o seguinte, ó, fill in the gaps using do or make. Complete as lacunas aí utilizando o do ou o make. Nas últimas aulas a gente falou sobre o do e o make, eles têm a mesma tradução, porém o uso deles é um pouco diferente, porque o do é usado para determinadas ações e o make também é utilizado ali para outras ações. Tá? No livro tem algumas expressões que podem ajudar vocês. Caso alguém já tenha pegado o livro no colégio, dá uma olhada lá no último capítulo. Eu não lembro a página agora, mas tem lá no livro. Se vocês derem uma olhada lá, vai ajudar bastante vocês na hora de responder a número 10. Beleza? Tá muito simples no mais, eu creio que vocês não terão dificuldades. Mas qualquer dúvida me procurem. Na sexta-feira a gente já começa o nosso terceiro bimestre. Então não faltem. E é isso, tá? Qualquer dúvida me procurem. E até sexta-feira.